Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. São quase 6 milhões de mortos pela Covid-19 no mundo. E os novos casos da variante Ômicron se multiplicam. A OMS fez hoje um novo alerta e rejeitou a ideia de que a pandemia esteja no fim. A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde afirmou que novas variantes de preocupação vão surgir no mundo à medida em que as mutações do vírus ocorrem. Eu costumo dizer, ou vacinamos todos, ou não sairemos tão rapidamente dessa pandemia quanto pretendemos. Apesar de alertas como o do infectologista Roberto Medrônio, mais de um terço da população mundial ainda não recebeu sequer a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse cenário é resultado da desigualdade no acesso a imunizante entre países e faixas da população, mas também outros fatores que preocupam. Entre eles, a resistência de alguns em acreditar na eficácia e na segurança dos imunizantes. O movimento anti-vacina é um velho conhecido em países europeus e também na América do Norte, e é um dos elementos que prejudica a adesão à vacinação. Mesmo com a eficácia e segurança da vacina contra a Covid-19 reconhecidas pela comunidade científica, a postura de questionamento tem conseguido ganhar espaço em várias partes do mundo. Um dos maiores tenistas de todos os tempos e atual número 1 do ranking, Novak Djokovic, voltou a ser notícia. E desculpa, não é pelo esporte, é novamente por causa da polêmica envolvendo a vacinação contra a Covid-19. Em entrevista à BBC, Djokovic falou sobre a resistência dele em ser imunizado. O líder do ranking mundial disse o seguinte: nunca fui contra a vacinação, mas sempre apoiei a liberdade de escolha do que você coloca no seu corpo. O tenista foi questionado se aceitaria ficar de fora de competições importantes como o Wimbledon e também o Aberto da França, por causa da sua posição sobre a vacina. E a resposta dele foi curta e direta: sim, esse é o preço que estou disposto a pagar. Djokovic afirmou ainda que as decisões sobre o corpo dele são mais importantes do que qualquer título. A participação do tenista nos próximos torneios ainda é incerta. No Canadá, caminhoneiros protestam há 2 semanas contra as regras da pandemia. A principal reclamação é a vacinação obrigatória para os motoristas que vão cruzar a fronteira com os Estados Unidos. As manifestações anti-vacina no Canadá, que começaram com uma mobilização de caminhoneiros, ganharam a adesão de outros grupos. Os protestos levaram a capital, Ottawa, a decretar emergência. E o governo adotou medidas contra os manifestantes. Gente, vou aqui na 1. A polícia do Canadá prendeu 11 pessoas ligadas aos protestos anti-vacinas. Trechos da fronteira com os Estados Unidos que estavam bloqueados por caminhões foram reabertos hoje, depois de uma decisão judicial. Esse grupo anti-vacina protesta contra a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para caminhoneiros e chegou a bloquear 3 pontos da fronteira entre Estados Unidos e Canadá. A ponte liberada hoje é a responsável por escoar mais de 360 milhões de dólares em mercadorias todos os dias. Alguns pontos da fronteira entre Canadá e Estados Unidos seguem fechados. O que acontece é que muitas informações falsas com relação à vacina contra a Covid-19 circulam. Daí a resistência de alguns à vacinação. Por isso, este episódio do Item Mais tem como dever trazer informação de qualidade e científica. Esclarecer para você qual é a importância da vacinação, como uma vacina age no organismo e também, claro, como esses movimentos anti-vacina acabam impactando o combate à pandemia de Covid-19. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com Marcelo Otsuka. Ele é infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Marcelo, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Será um prazer tirar dúvidas e alertar a população mais uma vez sobre os benefícios da vacinação, não só contra a Covid-19, mas também com relação a outras doenças. Bem-vindo. Oi, Carol. É um prazer estar com vocês de novo e sempre bom a gente poder trocar essas ideias e conversar um pouco melhor, né? Para começar, doutor, como é que a vacina funciona no corpo do ser humano? Quando a gente recebe uma aplicação de um imunizante, como é que o nosso corpo reage? Por que ela é benéfica e ajuda o indivíduo a não desenvolver determinadas doenças? Bom, vamos tentar colocar
o que é uma infecção, né? Na verdade, sempre que nós temos qualquer processo infeccioso, qualquer um, uma meningite, uma pneumonia, uma gripe, qualquer infecção, o que o nosso organismo faz? O nosso organismo tenta, de alguma forma, combater a infecção. Então, ele produz anticorpos, ele produz uma resposta celular, ele produz uma proteção contra aquela infecção. Qual que é o grande problema? Algumas infecções, por elas serem extremamente agressivas ou extremamente rápidas, elas não dão o tempo hábil para o organismo ser capaz de criar uma proteção. Isso, por exemplo, a gente cansou de ver em meningite, que a criança, o adulto, qualquer um que tenha meningite, em 6 horas pode morrer, porque é muito rápido. Isso também acontece, por exemplo, no coronavírus, porque a quantidade de agressão que o vírus provoca no corpo é muito grande. E o organismo não é capaz de ter tempo de proteger-se com a criação de anticorpos e essa imunidade celular. Então, o que a gente faz com a vacina? A vacina, de alguma forma, tira a capacidade desses agentes infecciosos, vírus ou bactéria, de provocarem a doença, mas permite fornecer ao indivíduo algumas partes do agente infeccioso que determinam essa resposta imunológica. Ou seja, eu dou uma porção, no caso do coronavírus, por exemplo, eu dou uma porção do vírus que faz com que o organismo crie uma resposta contra essa porção e, quando nós temos o contato com o vírus mesmo, aquele que provoca a doença, nós já temos essa capacidade de criar uma defesa e impedir que o vírus ataque o nosso organismo sem ter uma resposta inicial. Então, o objetivo é fazer com que o organismo, antes de ter a infecção, desenvolva uma resposta imunológica que vai protegê-lo quando tiver contato com a infecção. Quer seja o coronavírus, quer seja a meningite, quer seja sarampo, quer seja a poliomielite ou qualquer outra infecção. Então, todas as vacinas caminham com essa configuração, com essa proposta de terapia. Doutor, o senhor descrevia o mecanismo de ação das vacinas no nosso organismo. No caso das vacinas contra o coronavírus, falamos muito que 2 tecnologias foram adotadas, tanto a do vírus inativado quanto a do RNA mensageiro. Qual que é a diferença entre essas tecnologias e qual foi a grande novidade com relação ao desenvolvimento da vacina contra a doença? É interessante a gente comentar que muita gente acha que é experimental, né? Na verdade, o conhecimento sobre o vírus, ele já vem desde 2002, quando nós tivemos o SARS-CoV, o primeiro SARS-CoV, que acometeu aproximadamente 8,5 mil pessoas, né? E matou em torno de 2 mil pessoas. Isso, como eu falei, em 2002. E depois, também um outro coronavírus, que foi relacionado com o que a gente chama de MERS, que é a síndrome da angústia respiratória do Oriente Médio, que foi em 2012, acometeu em torno de 2 mil pessoas e matou mais ou menos 800 pessoas. Então, foram alguns coronavírus que demonstraram um poder de provocar doença muito grande. Então, naquela época, já começou a estudar alguma coisa sobre o coronavírus, a gente já sabia da spike, daquela proteína, que era o principal desencadeante da resposta imunológica. Então, a gente já tinha noção disso, e desde 2018, talvez um pouco antes, em relação ao influenza, já se criava essa tecnologia por RNA. Então, nada do que está sendo feito agora para o coronavírus começou com este coronavírus. Já estava sendo estudado, já estava sendo produzido há algum tempo. Então, acho que essa é a primeira menção que a gente precisa fazer e as pessoas entenderem que nada é experimental. Isso é uma tecnologia que já estava em desenvolvimento e que ganhou uma aceleração no desenvolvimento, mas não é experimental, ela já foi experimentada anteriormente, tá? Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente lembrar. Mas é legal a gente comentar que quando a gente fala de vírus inativado, o que a gente fala? A gente fala que é um vírus que morreu, que não provoca doença, eu dou esse vírus para o organismo,
o organismo reconhece as partes do vírus que são imunogênicas, que desencadeiam a resposta imunológica, como, por exemplo, a spike, e daí o organismo cria anticorpos e cria resposta celular contra essas porções do coronavírus, no caso. Ok. O que a gente faz de diferente na vacina por RNA? A gente pega pedaços do RNA do vírus, tá? Quando a gente fala o vírus inativado, a gente dá o vírus inteiro. Neste caso, a gente vai dar só um pedacinho dele, um pedacinho do RNA, mas é o RNA do vírus. E o que esse RNA faz? Ele induz a produção da resposta imunológica do organismo, no caso aqui presente, contra a spike. Então, o princípio em si é o mesmo, é fazer com que o organismo crie uma resposta imunológica para combater a infecção. Em um caso, eu dou o vírus inteiro, no outro caso, eu só dou um pedacinho do vírus que é responsável pelo desencadeamento da resposta imunológica. Apenas isso que muda. Destaque agora para o movimento antivacina, doutor. Temos registros no mundo e inclusive aqui no Brasil. Como é que ele impacta esse processo de imunização mundial contra a doença, dessa tentativa de chegar ao fim da pandemia de Covid-19? Muitas pessoas que resistem à vacinação, que integram esses movimentos, elas reproduzem o mesmo discurso. Eu não me vacino, é o meu direito, é a minha liberdade. Como é que esse discurso individual impacta numa imunização coletiva, num benefício coletivo? Pergunta excelente, Carol. Eu acho que é importante realmente a gente entender que o nosso direito, ele acaba quando começa o direito do próximo. Eu tenho todo o direito de não querer tomar a vacina, mas eu não tenho direito de fazer com que uma outra pessoa sofra por causa disso. Eu não tenho direito de transmitir uma infecção para uma outra pessoa que está se cuidando e essa pessoa, porque tem um diabetes, porque tem um câncer, porque tem uma doença grave ou uma predisposição para fazer um quadro grave, ela seja prejudicada porque eu não quero tomar a vacina. A gente tem que entender que a vacinação, ela não é só uma proteção para o indivíduo, é uma proteção para toda a sociedade. A partir do momento que eu impeço a circulação do vírus, que eu consigo ter pessoas protegidas da infecção e pelo menos reduza a circulação do vírus e bactérias e todos os agentes que nós temos de vacinas, né? Melhor dizendo. A partir do momento que eu consigo fazer isso, eu protejo a população, eu protejo as outras pessoas de terem a doença. E o objetivo da vacinação no Programa Nacional de Imunizações, por exemplo, no Brasil, é esse, é proteger todos, inclusive aqueles que são mais carentes, que têm maior risco de um quadro grave. Então, eu não quero tomar a vacina, mas eu não posso provocar a vacina em outra pessoa, então eu tenho que ser afastado. Eu posso não tomar vacina, mas eu não posso frequentar um ambiente que tem uma pessoa que pode ter risco, porque eu posso transmitir a doença para ela. E assim que caminha. Então, o movimento antivacina, ele acaba sendo um problema porque ele não pensa na sociedade. Ele não pensa na sociedade como um todo. E nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. Nós temos nossos pais, nossas mães, nossos parentes, nossos filhos, nossas pessoas, entes queridos que têm outras doenças graves, e todos eles fazem parte da minha vida, ou das nossas vidas. E nós precisamos proteger todas essas pessoas, e não só eu. Pode ser que eu, um adulto saudável, que não tenha nenhum problema, eu posso ter, de repente, uma infecção pelo coronavírus e não vou ter nenhum problema, mas eu posso transmitir para alguém que vai ter. Então, os movimentos antivacinas, eles acabam sendo movimentos que só pensam em si, de pessoas que só olham para o próprio umbigo, que não conseguem entender que nós temos que proteger todas as pessoas que nos são queridas. Uma coisa que a gente observou, um dos primeiros artigos publicados, eu não sei se vocês vão recordar, falava de autismo provocado pelo sarampo. Isso foi publicado numa revista muito famosa, médica, o Lancet. O que aconteceu? Essa pessoa, médico, que produziu esse artigo, ele falseou dados, ou seja, ele mentiu na publicação. Isso foi confirmado, o próprio Lancet fez uma notificação dessa falha,
Esse médico foi expulso da comunidade médica e hoje, por incrível que pareça, ele não é mais médico, mas ele trabalha para uma comunidade anti-vacinas, para uma ONG anti-vacinas. Então, nós temos que entender que artigos, produções científicas falsas existem e nós precisamos saber pessoas que saibam reconhecer, que saibam ler, que saibam estudar, que são as pessoas que têm conhecimento nessa área. E por isso a importância de nós valorizarmos essas pessoas que têm esse conhecimento técnico. A importância de se informar com qualidade, doutor, e claro, sempre pensar no próximo também, principalmente nesse cenário que estamos vivendo nesse momento. Mais uma vez, obrigada por essa conversa, doutor, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi um prazer. Um levantamento feito pela CNN mostra o seguinte, que em pelo menos 3 capitais e também no Distrito Federal, mais de 80% das pessoas que estão nos hospitais por conta da Covid-19, elas não estão com o esquema vacinal completo. O perfil de pacientes hospitalizados com Covid-19 mudou depois do início dessa imunização aqui no Brasil, segundo um estudo feito por um grupo de pesquisadores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que fica ali no interior do estado, noroeste paulista. Os pesquisadores concluíram que a vacina reduziu o risco mesmo em pacientes que tinham comorbidades. Então eu vou conversar agora ao vivo com um dos responsáveis pelo estudo, que é o professor Maurício Lacerda. O que o seu trabalho mostra é a grande capacidade da vacinação em proteger pessoas com comorbidade da Covid grave. A maior parte das pessoas que internam e precisam de um leito de UTI, de terapia intensiva, são principalmente pessoas não vacinadas ou pessoas que têm alguma comorbidade que faça com que a resposta à vacina seja menor. As evidências científicas são claras. Não se vacinar contra a Covid-19 é colocar a sua vida e a do próximo em risco. Mesmo assim, alguns grupos mantêm uma intensa mobilização contra o imunizante contra a Covid-19. O Brasil sempre registrou altos índices de adesão a campanhas de vacinação contra as mais variadas doenças. Mas agora, esses discursos anti-vacina vêm ganhando espaço no nosso país. Por quê? Como reverter esse cenário? Quais são os riscos para a nossa saúde, para a saúde coletiva, do crescimento desse tipo de discurso? Para responder a essas e outras perguntas, conversamos com a Natália Pasternak. Ela é microbiologista e fundadora do Instituto Questão de Ciência. Natália, sempre um prazer conversar com você. Bem-vinda mais uma vez ao Item Mais. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Natália, o grande gancho desse episódio, gancho no jargão jornalístico, nada mais é do que aquela notícia que inspirou esse episódio do Item Mais, foi o movimento anti-vacina no Canadá. Movimento que teve início com uma mobilização dos caminhoneiros, mas que foi ganhando corpo e adesão de outros grupos. E nos questionamos o quanto que esse movimento anti-vacina tem representatividade em outras partes do mundo e inclusive aqui no Brasil. É possível estabelecer um paralelo entre o que acontece em algumas partes do mundo, como no Canadá, e o que acontece aqui no Brasil? O quão forte é esse movimento anti-vacina no nosso país? Olha, o paralelo é bastante viável. O que aconteceu no Canadá é reflexo de um tipo de movimento anti-vacinas que prega a questão das liberdades individuais, que é uma questão muito querida a uma ideologia de direita, então o meu direito de escolha do que eu faço, do que eu não faço com a minha vida, com o meu corpo, e essas liberdades individuais acabam sendo extrapoladas para o direito de não vacinar. Então o Estado não tem o direito de me dizer se eu vacino ou não. O Estado não pode impor essa vacinação em cima de mim. Então, esse direito, essa liberdade individual, ela acaba sendo usada de maneira inadequada por esse discurso antivacina, que é um discurso típico da direita, para confundir a população na questão do direito de não vacinar. O problema é que não vacinar, vacinar ou não vacinar, não é uma escolha individual. E quando a gente fala de liberdades individuais, a gente está falando de escolhas individuais, é a minha vida. Mas não vacinar é uma escolha minha que afeta a vida do outro. Então, nós estamos falando de um direito coletivo, de um pacto social em prol da saúde coletiva. E essas liberdades individuais, elas não estão sendo ameaçadas por medidas restritivas que tolhem direitos civis.
porque ninguém está sendo vacinado à força. Então, não existe aí uma questão de liberdade individual. Ninguém está sendo forçado a se vacinar, obrigado a se vacinar, e muito menos vacinado à força contra sua vontade. O que acontece é que se você se recusa a fazer parte desse pacto social de saúde coletiva, então você vai sofrer sanções na sua vida civil. Você tem todo o direito de se recusar, mas você vai sofrer sanções. Você vai ser proibido de frequentar alguns locais, de fazer atividades como viagens, porque você se recusou a fazer parte desse pacto social de saúde coletiva. Esse discurso é um discurso muito comum e que acaba sendo importado para o Brasil na questão das liberdades individuais e promovido aí pelo governo federal, que tem usado justamente essa linha retórica, esse discurso, para semear a dúvida e semear, infelizmente, o movimento antivacinas. Lembrando que o movimento antivacinas, ele é baseado na dúvida de se vacinar é bom ou não e no direito de não se vacinar. Então, o que a gente está vendo hoje no Brasil é o crescimento desse movimento com esse discurso das liberdades individuais e um movimento que nunca teve lastro no Brasil, porque o Brasil sempre foi um país onde esse pacto social de saúde coletiva no Brasil sempre foi um pacto muito natural. O brasileiro sempre encarou a vacinação como parte do dia a dia. As vacinas do calendário são tão comuns ao brasileiro para levar os filhos no posto de saúde, como para levar os filhos à escola. Então, esse pacto social, que sempre foi muito forte no Brasil, ele começa a ser ameaçado agora com esse discurso das liberdades individuais. E aí você tem personalidades que alimentam esse discurso anti-vacina. Uma delas ganhou notoriedade nos últimos tempos, foi o tenista Novak Djokovic. Depois da polêmica no Aberto da Austrália, ele disse recentemente numa entrevista à BBC que não vai aos Grand Slams se a vacina contra a Covid-19 for obrigatória. Como é que ecoa um discurso como esse de um atleta de prestígio internacional? Esse que é o problema, ecoa como se fosse algo razoável, algo que fala, não, ele não é contra vacinas, ele só está prezando as liberdades individuais. Mas a partir do momento que vacinar é um pacto coletivo, se você põe as liberdades, supostas liberdades individuais acima do pacto coletivo, você é anti-vacina, sim. E isso precisa ser dito, isso precisa ser explicado. Eu costumo dizer que essa frase, eu não sou anti-vacinas, mas nada de bom costuma vir depois dessa vírgula. É como a frase, eu não sou racista, mas, eu não sou antissemita, mas, não costuma vir coisa boa depois da vírgula. Então, a gente precisa deixar muito claro o que é ser anti-vacinas, e ser contra esse pacto coletivo é ser anti-vacinas. Anteriormente, a gente falava, Natália, com o doutor Marcelo Otsuka sobre a necessidade de ter acesso à informação de qualidade, porque no momento acompanhamos uma enxurrada de notícias falsas por várias redes sociais, por vários mecanismos de interação entre grupos. Daí minha pergunta, Natália, como obter informação científica, como obter informação de qualidade? A nossa obrigação como comunicadores de ciência, que é essencialmente o que eu sou hoje, é fazer a informação correta circular. Circular de forma abrangente, de forma acessível e de forma didática, numa linguagem adequada. Uma vez que a gente consegue dar esse primeiro passo, fazer a informação correta circular, a gente precisa educar as pessoas para que elas saibam ter o mínimo de filtro de onde buscar essa informação. Colocar quais são os veículos adequados para dar informação sobre saúde. Isso, no Brasil, nesse momento, é um desafio muito maior do que em outros locais do mundo, porque a desinformação hoje no Brasil, principalmente a desinformação sobre vacinas, ela é institucional. Ela vem do governo federal e do Ministério da Saúde, o que não acontece, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Então, aqui eu posso dizer, a informação correta sobre vacinas está nos sites do governo, está no site do CDC, mas no Brasil eu não posso dizer isso hoje. Então, olha o tamanho do enrosco que a gente está. Então, hoje eu vou ter que dizer para as pessoas que a informação correta está nos sites e nos portais dos grandes veículos de imprensa, que têm feito um excelente
trabalho de fazer a informação correta circular, das ONGs, como o meu instituto, que também tem feito um excelente trabalho, não só o meu, todas as ONGs que promovem informação científica, e das sociedades médicas e científicas, que também têm feito um excelente trabalho para fazer a informação correta circular. Mas esse é só o primeiro passo. Porque não basta fazer a informação correta circular, ela tem que ser digerida e a gente tem que construir a confiança e o entendimento da ciência. Então, ter a informação é um fator essencial, claro, para que as pessoas se informem, mas não basta ter informação, porque o sentimento anti-vacinas, ele não é só informativo, ele é emocional, ele envolve medos, e esses medos precisam ser contemplados, acolhidos e explicados. Então, é um processo de construção de confiança e construção de compreensão da ciência. Pontuando, Natália Pasternak está nos Estados Unidos, conseguiu ali um espacinho na agenda para atender o Item Mais. E não vamos abusar muito dessa agenda, Natália. Já caminhamos aqui para a nossa última pergunta, para a gente trazer os reflexos desses movimentos anti-vacina. Eles ganharam muito espaço durante a pandemia de Covid-19, maior evidência, digamos assim. O que a gente percebe, Natália, é que esses movimentos também ecoam quando falamos da vacinação contra outras doenças. Citar aqui um exemplo. Cobertura vacinal no Brasil, ela vem caindo nos últimos tempos. No caso do sarampo, aqui ficando no exemplo de uma doença, houve um aumento do número de casos, ao mesmo tempo em que houve uma queda na cobertura vacinal. A volta de determinadas doenças, o aumento nos registros de casos, isso pode levar ao enfraquecimento dessas mobilizações contra a imunização, pensando num longo prazo? A questão da queda da cobertura vacinal para outras doenças, que inclusive vinha acontecendo já antes da pandemia, ela também é reflexo da hesitação vacinal, mas de uma hesitação vacinal com um critério mais amplo, não é só movimento anti-vacinas. A gente tem um documento muito bom da OMS que classifica a hesitação vacinal com os 3 Cs. Eles falam que são os 3 Cs da hesitação, que é confiança, complacência e conveniência. Então, confiança é aquele movimento antivacinas clássico que está interferindo na confiança. As pessoas têm medo, elas acham que vai fazer mal, que vai dar sequelas, que mexe no seu DNA. Tudo isso entra aí. A complacência já entra nessa questão da análise de risco. E daí sim a gente pode entender por que mesmo sem ter medo de vacinas, as pessoas às vezes deixam de se vacinar. Porque elas analisam que as vacinas, na verdade, acho que não são nem tão necessárias, né? Porque eu não vejo mais ninguém ficando doente. Então, essa perda de cobertura vacinal antes da pandemia de doenças como pólio, sarampo, elas acontecem muito por causa dos 2 segundos Cs, não do primeiro, já não é mais a confiança, é a complacência e a conveniência. Então, é a complacência na questão da análise de risco, as vacinas nem são necessárias, porque essas doenças nem existem mais, e a conveniência, que por incrível que pareça, às vezes a gente negligencia, mas às vezes as pessoas não conseguem ir ao posto de saúde para se vacinar na data certa, na data das campanhas, nos horários de funcionamento e nos locais de funcionamento dos postos de saúde. Então, se a vacina não chega na pessoa, ela desiste. E ela desiste e pode voltar só no ano que vem. Então, isso também é um fator muito importante que é muito negligenciado, às vezes, pelas campanhas. A gente foca muito na confiança e esquece que conveniência é um fator fundamental. Natália Pasternak, sempre importante os alertas que você traz para a gente, as orientações. É o momento de ter acesso sempre à informação de qualidade. Muito obrigada por contribuir conosco nesse processo. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Até a próxima. E assim encerramos esse episódio do Item Mais, sempre reforçando, vacine-se contra a Covid-19 e, claro, sempre tem acesso à informação científica, informação correta, informação de qualidade. A gente aqui está inserido nessa missão. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil
E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.